Olá, bem-vindo ao Arquétipo das Deusas, um canal onde a gente fala de arquétipo, mitologia em prol do autoconhecimento. A nossa deusa de hoje é a Rainha do Olimpo, a rainha de todos os deuses e arquétipo do casamento, a deusa Hera. Hera, assim como a Perséfone, é um arquétipo de poder. Ela é a deusa da governança, é o arquétipo feminino da rainha. Esse arquétipo, ele manifesta a nossa capacidade de receber, de se sentir merecedora das coisas boas da vida e principalmente de estabelecer vínculos duradouros, casamento, parceria, sociedades, empreendimentos, né? Ações onde a gente vai poder ter algo longo e duradouro. Então a gente vai ser leal àquela sociedade, àquele compromisso. Hera fala muito disso, de assumir e ser leal aos compromissos. Por isso mesmo, a rainha tem a ver com poder material, tem a ver com finanças, tem a ver com empreendedorismo, casamentos longos e duradouros. A Hera, apesar dela ser orientada por o casamento, um arquétipo da mulher que ela deseja mais do que tudo na vida se casar e ter um casamento bom, um casamento onde o status social é importante, tem peso para ela. A Hera tem a ver também com todas as funções onde a mulher exerce poder. Funções públicas onde a mulher exerce poder. Porque normalmente as mulheres, elas exercem poder dentro de casa, né? São as matriarcas. Tanto Deméter, Perséfone, Ártemis, Atena. Dentro do lar, elas são as que mandam, né? As que organizam a vida. No caso de Hera, perante a sociedade, ela também quer ter poder, não só conferir esse poder ao marido. Então, todas as funções onde a mulher exerce liderança política, diretoria de entidades, direções de empresas, cargos públicos, Hera vai estar presente. Então, qualquer cenário, qualquer situação, não importa o tipo físico, nem a classe social de onde vem a mulher Hera, ela é uma governante. Não importa se ela está na classe mais baixa, se é uma pessoa que mora no subúrbio, se é uma pessoa que mora numa mansão, ela já nasce com um instinto de governança, de responsabilidade muito forte. Então ela é líder, ela é responsável, ela é organizada, ela tem fácil adaptação onde ela está, assim como a Perséfone, tanto que uma das poucas deusas que era aceita numa boa é Perséfone, porque as duas têm a ver com um arquétipo de poder, as duas pertencem a dia do poder. Hera também prioriza a excelência em tudo e um certo controle, um certo poder nas mãos. Hera sempre tenta ditar as regras do jogo do jeito dela. E quando ela consegue, se ela estiver mal elaborada, ela tende a ser muito ditadora, ser muito tirana, que é a sombra de todo governante, né? Se por um lado o governante é aquele arquétipo que ele traz uma estabilidade, ele traz segurança, né? Ele governa onde ele possa, tanto segurança para ele, como para as pessoas por quem ele é responsável. Porque essa é a grande jogada do governante. Ele não governa só para si, ele governa para os outros. Então ele se responsabiliza por tudo que acontece, para o bem ou para o mal. O resultado é ele que vai se responsabilizar. O sucesso ou o fracasso é ele quem se responsabiliza. No nosso caso aqui, ela, né, a rainha Hera. Então Hera, ela é aquele arquétipo, aquela deusa que tem, como todas as deusas têm, generosidade, beleza, abundância, prosperidade, fertilidade. Então esse é o ponto que eu sempre falo para as minhas clientes da consultoria, que quando você está trabalhando com a energia das deusas, a fertilidade ronda. Então cuidado para não engravidar se você não quiser, ou que bom se você quiser engravidar. Porque a fertilidade tem a ver sim com a parte fisiológica, a maternidade, tem a ver também com ser fértil em projetos, ideias e executar esses projetos, fazer com que eles se desenvolvam e nasçam, né? Gestar e gerir tem tudo a ver. Então Hera tá aí para trazer pra gente essa disciplina, planejamento, ela sabe delegar e ela tem voz de comando. Isso não importa se ela tem 1,70 m ou se ela tem 1,50 m. Hera sabe mandar como ninguém, sabe delegar e impõe respeito. Ela tem muito forte dentro dela a questão de não poder desistir. Tudo que ela começa, ela termina e termina com excelência.
Então, se Atena tem aquela questão de tudo que eu faço melhor, Hera é mais, é duplicado, porque além de tudo ela é a rainha. Além de tudo, ela tá à frente do palco. Enquanto Atena muitas vezes está ao lado dos heróis, ou ela tá coadjuvante, ou ela tá na coxia mesmo, Hera não. Hera é a protagonista, ela tá na frente de tudo. Ela não mede esforços para atingir seus objetivos, nem para que tudo saia como ela planejou. Claro que, sendo a rainha, ela não vai fazer tudo sozinha. Ela não vai pegar, deixa que eu faço tudo como uma Deméter faria e se sobrecarrega. Ou às vezes a Atena, mal elaborada, também tende a se apropriar de tudo e fazer tudo sozinha. Não, Hera não. Hera conhece muito bem o seu papel na sociedade. Ela se destaca facilmente e exala a autoconfiança que ela realmente tem. Não é uma autoconfiança no truque, né? No treino e truque. Não, ela realmente tem autoconfiança. Não só finge que tem, ela tem realmente. Muitas vezes quando a gente lembra do arquétipo da rainha, uma rainha que está muito em alta, que não é uma deusa, mas é um arquétipo sim de rainha, porque dentro dos principais arquétipos que Jung identificou, a gente tem o arquétipo do governante. E o governante, ele pode ser representado de várias formas. A águia, o leão, Hera e Cleópatra. Cleópatra é um arquétipo que está muito em alta porque ela mistura a sedução, o magnetismo de uma rainha com esse poder que ela tem nas mãos. Mas acontece que é o seguinte, tanto Cleópatra quanto Hera ou qualquer outra figura de poder, um poder de um governante. O fardo de você governar não é muito fácil. Não é qualquer pessoa que aguenta levar o Olimpo nas costas, como Hera. Não é qualquer pessoa que vai aguentar um esposo Zeus, né? Que ele é um provedor, mas também ele é controlador e ele faz o que ele quer, inclusive traições. Então, quando a gente fala de Hera, a gente tem que pensar que na época da Grécia Antiga, agora a gente sai um pouco do arquétipo e vai para a mitologia. Na Grécia Antiga, Hera representava como era o casamento ideal para os gregos. Ou seja, a mulher devia fazer de tudo em prol do casamento e o homem podia dar seus pulos. Isso de uma forma bem resumida e bem superficial, tá? Tem muito mais coisa por trás disso, tanto na mitologia quanto na história. Na história grega mesmo, a sociedade grega, né? Então, o mito de Hera é um mito que foi adaptado para essa realidade, para explicar esse modo de viver dos gregos. Uma outra questão com relação a Hera é que ela é uma deusa ancestral, ela é antes de Zeus, o culto a Hera já acontecia nas sociedades matrilineares. Hera já era uma deusa cultuada, já haviam templos para ela, que ela é como a grande mãe, ela entende a dualidade do feminino e do masculino. Hera sempre foi uma deusa cultuada por estabelecer essa boa relação, né, entre a dualidade feminina e masculina. E o que aconteceu? Com o passar do tempo e com a sociedade patriarcal tomando espaço, que era matrilinear, que era matriarcal, Hera foi sendo adaptada na mitologia grega para explicar até porque de uma sociedade onde a deusa era cultuada, passou a ser cultuado o deus, no caso Zeus. Eu não estou falando do deus pai criador, fonte criador, não, estou falando de mitologia, tá? Então Zeus passou a ser a entidade cultuada, passou a ser o senhor dos outros deuses, então ele era o senhor dos raios. E Hera era esposa desse grande deus. Mas antes disso, Hera já existia. Então existem alguns autores que falam em Hera como uma deusa que foi subjugada, como aqueles casamentos que aconteciam quando um país invadia o outro e para acabar com a guerra o rei dava sua filha em casamento para o invasor. É mais ou menos isso, o casamento de Zeus e Hera. Então, por isso também Hera nunca foi realmente, entre aspas, submissa a Zeus. Ela ficava realmente colérica e ficava transtornada com as traições de Zeus que ela não tolerava, porque ela não sentia lealdade da parte dele. Então, assim, ele foi um deus que invadiu e que tomou posse, e ela teve seu território perdido, subjugado, e ainda teve que aguentar várias outras deslealdades do cônjuge. Mas, como a sociedade grega
antiga preservava o casamento a qualquer custo. A mulher é retratada no matrimônio pelo mito de Hera, como a deusa do casamento. Como eu comentei antes, né, que não é fácil carregar o peso de um Olimpo nas costas, ser a rainha, como para Cleópatra não é fácil carregar o peso de um Egito inteiro nas costas. Né? O leão, que é o rei das selvas, né? Então assim, o peso do governante ele é muito grande. Né? Não importa qual a pessoa que vai estar ali exercendo esse arquétipo de governança, ela tem que estar preparada para o ônus e o bônus. Como eu sempre falo aqui, repito, os arquétipos eles trazem lições e fazem exigências para a gente. Essas lições são, no caso de Hera, disciplina, responsabilidade, equilíbrio, autoconfiança e ser responsável pela sua equipe, empreendedorismo, lealdade aos relacionamentos duradouros. Ela também exige da gente alguns comportamentos. O comportamento do governante ele vai além da responsabilidade perante sua equipe ou perante seu séquito, né? Ele vai exigir da gente uma outra postura, uma postura ética, uma postura moral muito grande, às vezes até conservadora. Nem todo mundo está pronto. Sem falar que o governante ele atrai um séquito. Só é líder quem tem seguidores. Só governa quem tem pessoas, né, quem tem uma corte ao seu lado. O rei, a rainha precisa de uma corte. O que acontece muitas vezes? A pessoa que tem o arquétipo do governante tem que aprender a lidar com essas pessoas. O governante ele vai atrair tanto um séquito de pessoas que sejam realmente leais a ele, como também vai atrair os bajuladores, vai atrair aqueles que querem ver ele cair do trono ou que querem derrubá-lo, achando que tem também um mesmo potencial, e não é qualquer um que pode ser rei. Um bom exemplo, saindo um pouco da mitologia grega e indo para os filmes, é o Rei Leão, onde o irmão do rei, invejoso, queria governar, ele queria ser o rei, e ele não tinha capacidade nenhuma de ser rei, né? Nem fibra moral, nem ética, ele simplesmente queria o poder, e acabou acontecendo o que vocês viram, né? No Rei Leão, se alguém não viu, por favor, assista. Porque o peso do governante não é para qualquer um. Não é qualquer um. Por isso que, às vezes, eu faço as rodas das deusas, e são poucas mulheres que têm Hera como arquétipo dominante. Tem, às vezes, Hera muito presente, mas às vezes Ártemis, por exemplo, é a dominante, ou Afrodite, e Hera tá como deusa secundária. Porque nem todo mundo consegue realmente arcar com a questão do poder e aguentar tudo que vem junto, né? Tanto as pessoas boas que estão ali fazendo parte da equipe, quanto aquelas que querem tomar o seu lugar. Não é realmente para qualquer um. Então, por isso que não é tão fácil assim encontrar Heras. Mas quando a gente encontra, geralmente são excelentes empreendedoras que tomam seus negócios à frente. Então, assim, cada vez que eu vejo uma Hera, eu já pergunto que tipo de empresa você tem, qual é o teu negócio. Porque normalmente as Heras são empreendedoras. Então, seja administrando um lar ou administrando um negócio, Hera é uma rainha. Quando a gente fala também sobre o casamento, a mulher genuinamente tipo Hera, às vezes ela vai fazer de tudo para se manter no relacionamento, mesmo que seja para manter as aparências. E aí a Hera se torna megera, um arquétipo que eu demorei muito tempo a estudar, porque principalmente Homero pinta a Hera como uma megera maluca e ciumenta. Mas não é só isso. Quando a gente vai ler Hesíodo, quando vai ler outros escritores que falam sobre mitologia grega, a gente vê que a Hera é muito mais profundo do que isso. Quando a gente vai pro viés dos arquétipos, então, e começa a ver Hera como uma governante, a gente vê que Hera é muito mais do que uma megera indomada. Hera não é só a deusa do matrimônio, não é só a deusa do casamento. Ela é uma deusa empreendedora, uma deusa que traz muita segurança. Então ela vai trazer vários ensinamentos. Para resumir tudo isso, Hera rege o mundo material, rege o matrimônio. Ela expressa poder, expressa governança, autoridade, dignidade. Ela é ligada às tradições familiares, ela é ligada à rotina, ela é ligada a um conservadorismo. Acima de tudo tem autoconfiança, determinação e uma praticidade muito grande. Então a Hera não vai se amarrar com alguma coisa que ela precisa resolver, como um Perséfone, por exemplo. Ela simplesmente vai ligar para alguém que vai fazer, olha, eu preciso resolver tal coisa, me ajuda.
e a pessoa vai lá e resolve. Então tem os contatos e ela consegue resolver porque ela é muito prática. Nisso ela é muito semelhante a Atena. Se você tem uma mulher Hera, ou se você quer ativar a deusa Hera, começa buscando disciplina, começa buscando autoconfiança, começa a trabalhar em você mesmo a sua capacidade de delegar, de ter pessoas ao teu lado e confia na tua voz de comando. Antes de encerrar, eu vou trazer uma afirmação que você pode fazer sempre que você precisar, de autoconfiança para tomar uma decisão, para liderar uma equipe, sempre que você duvidar da sua importância e qual é o seu papel na sociedade, sempre que você precisar encarar um novo desafio com elegância e com nobreza, faz essa afirmação de Hera, que ela fala da seguinte forma: exerço minha autoridade natural, confio no meu poder pessoal e desapego de qualquer medo. Exerço minha autoridade natural, confio no meu poder pessoal e desapego de qualquer medo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Pode escrever para mim, manda um e-mail, escreve um comentário, tira sua dúvida. E se quiser saber o quanto de Hera tem na tua mandala, faz a Roda das Deusas. Tem a versão gratuita do teste e tem a versão completa, que é o mapa arquetípico, que tem um valor bem simbólico para tudo que eu entrego nele. É muito detalhado, tem mais de 60 páginas, onde eu vou trazer afirmações, eu vou trazer não só aspectos da deusa regente, mas das deusas secundárias, das emergentes e latentes. Vai estar tudo ali nesse material. Vale a pena fazer, vale a pena conhecer pelo menos a Roda das Deusas para saber a distribuição das deusas na tua mandala hoje, de quanto elas influenciam no comportamento. Eu fico por aqui e até a próxima.